Aula de língua portuguesa. Hoje nós continuaremos a nossa sequência Quem reescreve um conto aprende um tanto, que nós iniciamos na sexta-feira da semana passada. Hoje nós iniciaremos o primeiro conto a ser trabalhado, que é A Chapeuzinho Vermelho. Então nós temos aí a ilustração da personagem. Um conto é uma história e ele pode ser contado de várias maneiras. Tem contos que apresentam mais detalhes, tem contos que a história está mais reduzida, mas não pode faltar os itens principais da história. Por exemplo, no caso da Chapeuzinho Vermelho, nós temos a situação inicial, que é quando a mãe pede para Chapeuzinho ir levar os doces até a avó, conta por que a Chapeuzinho ganhou esse nome. Nós temos a situação problema, que é quando a Chapeuzinho encontra um lobo. E nós temos o desfecho, que é o final. O que aconteceu no final dessa história? Então, um conto, para ser bem contado, ele precisa ter a situação inicial, o conflito e o desfecho, que é o final. Hoje vocês vão ouvir uma versão do conto do Chapeuzinho Vermelho, que apresenta alguns detalhes. Então, a professora vai fazer a leitura. É importante, na leitura, prestar atenção nos sinais de pontuação. Quando for a fala da Chapeuzinho, tentar ler com uma entonação em que chame a atenção de quem está ouvindo. Então, a professora vai ler, preste atenção na leitura. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe em uma bela casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha cheia de doces para sua vovó. Chapeuzinho, Chapeuzinho, vá levar essa cestinha de doce para a vovó, mas evite o caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranho. Está bem, mamãe. Tchau. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu em disparada, cantando-a de alegria. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava pelo caminho. A menina estava tão distraída com as flores quando deu de cara com o lobo mau. Ela não sabia que ele era o lobo malvado, mas não se assustou e nem sentiu medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia. Aonde você está indo? Vou visitar a minha vovozinha que está muito doente. Por que você não vai pela floresta, que é bem mais perto? Será que é mesmo? Minha mãe disse para eu ir pelo bosque. Claro que é mais perto pela floresta. Sua mãe está enganada. Muito obrigada, senhor lobo. Tchau. Enquanto o Chapeuzinho seguia pelo caminho da floresta, o lobo rapidamente seguiu pelo bosque, cantando e correndo. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. O lobo chegou na casa da vovozinha e bateu na porta. Tum, tum. Vovó! Vovozinha! Quem está aí? Sou eu, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo, disfarçando a voz. Entre, minha netinha, a porta está aberta. O lobo, que era muito rápido, foi entrando de uma só vez e engoliu a vovozinha. Depois disso, vestiu as roupas dela e ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho. Chegando na casa da vovó. Tum, tum, tum. Vovó, vovozinha, entre, minha querida. Vovó, por que suas orelhas estão tão grandes? É para te ouvir melhor. Vovó, por que esses olhos estão tão grandes? É para te ver melhor.
Credo, vovó, por que a senhora está com essas garras tão grandes? É para te comer. Dizendo isso, o lobo começou a correr atrás de Chapeuzinho. Depois de algum tempo, ele tropeçou e caiu no chão. Enquanto isso, a menina se escondeu dentro de um velho armário. O lobo resolveu dar uma cochilada e começou a roncar. Uns caçadores que passavam escutaram. Que ronco esquisito é esse? Pois é, também estou ouvindo. Vamos ver o que é? Ah, é o lobo! Será que ele comeu a vovó? Ouvindo isso, Chapeuzinho apareceu e contou toda a história. Senhores, senhores, o lobo me enganou. Chegou aqui antes de mim e deve ter comido a minha vovozinha. Ele queria me comer também. Então, o que vamos fazer? Disse um caçador. Vamos cortar a barriga dele. Aproveitando que ele estava dormindo, cortaram sua barriga e tiraram a vovozinha de dentro. As duas se abraçaram muito felizes. E agora, o que faremos com esse malvado? Vamos encher a barriga dele com pedras, disse um dos caçadores. Quando o lobo acordou, tentou fugir, mas ele caiu e nunca mais levantou. Todos ficaram aliviados e felizes. Os caçadores foram embora e as duas foram sentar na varanda e saborear os doces. Vovó, eu prometo que nunca mais vou desobedecer a minha mamãe. Isso mesmo. Os filhos não devem desobedecer às suas mães. Elas sempre querem o melhor para os seus filhinhos. Então, essa é uma versão do conto da Chapeuzinho Vermelho. É uma versão mais detalhada, conta muito detalhes. E os detalhes são bons para prender a atenção de quem está lendo, de quem está ouvindo a história. Agora, a atividade de hoje vai ser uma atividade oral. Vocês irão receber. Quem puder imprimir, imprime. Quem não puder, vai olhar no celular para poder fazer a atividade. Então, vocês irão. Não é de escrita. Língua portuguesa, leitura. A atividade de hoje é uma atividade de leitura. Grave um áudio realizando a leitura do conto em voz alta. Então, aqui nós temos o conto da Chapeuzinho Vermelho. E essa versão, ela não apresenta muitos detalhes. Tem a história, o começo, que é a situação inicial, o conflito e o desfecho, ou seja, o começo, o meio e o fim, mas sem muitos detalhes. Vocês irão ler em voz alta, treinem primeiro, leia uma vez, 2 vezes, tenta contar de uma forma que quem está ouvindo vai achar interessante ouvir a sua leitura. Caprichem. A professora quer saber como vocês estão lendo, como que está a leitura. Quem não conseguir ler a história inteira, lê pelo menos uns 4 parágrafos, ok? Então, a atividade de hoje não é de escrita, é de leitura. Quando forem ler, prestem atenção nos sinais de pontuação. Se for uma pergunta, você vai ler com a entonação de uma pergunta. Se for a fala de algum personagem, tente ler dando entonação para a fala do personagem, ok? Então, a atividade de hoje vocês irão gravar um áudio realizando a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho. Ah, muito importante, comecem pelo título, ok? Então, boa atividade, eu estarei aguardando os áudios.